Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma videoaula e vamos falar bem rapidinho a respeito dos métodos de avaliação de pastagens. Eu considero um assunto importante porque ele interfere muito no manejo da propriedade rural, né? E das pastagens como um todo, tá? Então a gente vai ver a importância da avaliação das pastagens. Vamos ver um pouco sobre os métodos de avaliação, os destrutivos, os não destrutivos, tá? E a gente vai ver como isso termina interferindo no manejo, ok? Então vai ser uma videoaula bem curta hoje e espero que vocês tirem uma base sobre avaliação de pastagens, tá? Lembrando que a avaliação de pastagens é a avaliação da pastagem como um todo, tá? E não do volumoso, da forrageira ou pasto, tá? Então a gente vai avaliar a pastagem, a gente vai ver os métodos de avaliação de pastagens em geral, como um todo, tá? Bom, vamos começar com essas interrogações, né? Então, por que avaliar pastagens? Né, pessoal? Vocês devem estar se perguntando, nossa, para que eu vou fazer isso? Na verdade, a avaliação de pastagem, você vai determinar, basicamente, a massa de forragem que você vai obter digamos, em 1 hectare ou por metro quadrado. Tá? E aí você consegue estimar isso para toda a propriedade e consegue fazer um cálculo de oferta de forragem para os seus animais. Isso baseado na taxa de lotação. Tá? Então, a importância disso é você obter exatamente os dados de quanto de forragem você tem disponível naquelas pastagens daquela propriedade para aqueles animais que estão lá pastando, ok? Então, basicamente, a avaliação de forragem ela interfere no manejo por conta disso, tá? E é justamente com os dados de oferta de forragem, tá? Ou no caso, da amplitude ótima da pastagem, que você vai obter dados referentes a quantos animais por hectare eu posso colocar dentro daquele piquete, tá? Quantas unidades animais por hectare eu posso colocar, como eu posso fazer esse manejo, principalmente se for uma pastagem de lotação rotacionada, e se for de lotação contínua, tá? Então, esse manejo, você tem que obter esse dado de oferta de forragem para obter os dados de amplitude ótima de pastejo, para que você possa fornecer aos animais uma forragem de boa qualidade, no tempo certo de corte, com a frequência correta de corte, tá? E principalmente sem sobrar ou sem faltar forragem para aqueles animais. Isso durante, por exemplo, uma lotação rotacionada ou uma lotação contínua, tá? Então, justamente a importância dessa avaliação está no manejo da pastagem como um todo, tá? Então a gente tem que sempre pensar, quando a gente vai avaliar a pastagem, a gente tem que sempre pensar naquele sistema solo, planta, animal, tá? A inter-relação entre esses fatores, ok? Em relação ao hábito de crescimento das forrageiras, né, a gente sabe que existem cactáceas, gramíneas, leguminosas, bromeliáceas, euforbiáceas, entre outros. Então, cada uma tem um hábito de crescimento diferente. Inclusive, entre gramíneas existem hábitos de crescimento diferentes. Tá? Nós temos aqui uma pastagem que a gente considera ideal, né, gente? Quem não gostaria de ter uma pastagem como essa, como nos Pampas Gaúchos, né, que são pastagens bastante uniformes, pastagens clean, né, bem limpas, com alta disponibilidade de volumoso durante boa parte do ano. Então, nem sempre é assim, tá? Principalmente na região norte e nordeste. Em relação ao nordeste, a gente sofre muito em relação à seca. Então, as nossas pastagens possuem gramíneas, leguminosas e forrageiras, de um modo geral, adaptadas a condições tropicais, tá? E condições áridas e semiáridas.
Então, nem sempre essa pastagem vai ser uniforme, principalmente em áreas de caatinga. Tá? Em áreas de caatinga, a gente observa uma grande quantidade de árvores e arbustos. Então, existem poucas espécies herbáceas, tá? E poucas espécies anuais, geralmente elas são perenes e caducas, né? Caducifólias. Então, tem essa diferença entre as condições edafoclimáticas do Brasil, né? Como eu venho falando para vocês em outras videoaulas, tá? E justamente essa diferença no hábito de crescimento dessas forragens vai interferir no método de avaliação das pastagens. Tá? Então, o método que a gente avalia a gramínea não é em uma pastagem uniforme, não é o mesmo método que a gente avalia uma área de caatinga, por exemplo, com espécies arbóreas e arbustivas. Né? Então, isso aí é um ponto bastante discutido entre alguns autores, tá? E está sendo ainda muito trabalhado aqui na região Nordeste, principalmente na avaliação de áreas de caatinga, para obter a quantidade de biomassa disponível, tá? Mas, por exemplo, na região Centro-Oeste, Sul e Sudeste já existem métodos de avaliação de gramíneas, né? Principalmente nos pampas gaúchos, né? Para a estimativa de matéria seca, de matéria seca por hectare de gramíneas, ok? Olha aí, que coisa linda, né? Essa vista, né, dos pampas gaúchos, com os piquetes bem distribuídos, né, com, no caso, cercas vivas, né, para distinguir um piquete de outro, provavelmente são a lotação rotacionada. Então, tem como obter o método de avaliação de pastagem é muito mais tranquilo, digamos assim, quando comparado a uma área de caatinga, tá, onde a gente tem espécies arbóreas arbustivas e a gente precisa mensurar a quantidade de biomassa disponível. Né? Então é muito mais fácil, entre aspas, porque também é trabalhoso, né? Mas é muito mais fácil em relação a algumas áreas com espécies nativas. Tá? Então, não é exatamente a realidade do Nordeste. No Nordeste a gente observa mais piquetes dessa forma, então com gramíneas misturadas com leguminosas, com arbustos, né, com arbóreas. Então, você avaliar uma pastagem dessa é muito mais complicado do que uma pastagem dos pampas gaúchos, ok? Mas existem vários métodos que podem ser adaptados para a avaliação dessas pastagens, ok? Então, geralmente, essas pastagens, por ter uma dificuldade na determinação de biomassa, o produtor termina não fazendo isso e termina causando a degradação das pastagens, né? A gente observa aqui um solo bem descoberto, né? Provavelmente isso é uma gramínea cespitosa, não é estolonífera, mas aí isso também interfere muito, tá, gente, na degradação das pastagens. Então, a pastagem mal manejada, provavelmente por não obter um dado correto na oferta de volumoso ou por falta de adubação ou manejo correto dessas pastagens. Tá? E essa falta dessa avaliação das pastagens faz com que essa área desse produtor tenha uma tendência à degradação dessas pastagens. Ok? Então, sempre prevenir é melhor do que remediar. Né? Então, a gente observa aqui outra pastagem, provavelmente em consórcio, né, com a gramínea mais prostrada, né, com espécies arbustivas presentes na área. Então, é uma área, né, uma região mais complicada de obter a quantidade de biomassa correta para a oferta dos animais, mas existem métodos para isso, tá? Então, aqui a gente observa uma área de caatinga com bastantes espécies arbórea-arbustivas, né, nativas, e com animais pastando, né, principalmente caprinos nativos, com ramoneio, com tendência a ramoneio,
E aí seria necessário estimar a quantidade de forragem disponível nessas espécies arbóreo-arbustivas, né? E quais seriam as técnicas disponíveis para a gente poder escolher o método adequado para cada situação, né? Bom, pessoal, antes de falar das técnicas, a gente tem que falar um pouco a respeito de como escolher o método adequado, né, para avaliação dessas pastagens. Bom, existem critérios para a escolha, tá, do método a ser aplicado nas pastagens. Isso vai depender da aplicabilidade desses métodos. Ou seja, será que esse método que eu escolhi é aplicável ao meu tipo de pastagem, né? E tem que ver também a limitação desse método, da escolha desse método. Ou seja, quais são as limitações? A gente sabe que todo método vai ter uma limitação para aplicar dentro de uma área. Tá? Pode ser ou custo, pode ser uma dificuldade de acesso a essas pastagens, pode ser a presença de espécies arbóreo-arbustivas, pode ser a presença de animais nas pastagens, enfim, pode ser o solo, pode ser qualquer limitação deve ser anotada, discriminada para que seja feita a escolha do método ideal, tá? E quais seriam os critérios? Seriam a uniformidade das pastagens, ou seja, essa pastagem é ou não uniforme. A densidade dessa forrageira, essa forragem que está disponível, ela é densa ou não. A altura dessas plantas, tá, ou dessas gramíneas. A composição botânica, ou seja, são herbáceas, arbóreas, ou são anuais, ou são perenes. O hábito de crescimento, se essa gramínea é estolonífera, se é cespitosa, tá? O tamanho e a forma da área, que também interfere muito na mão de obra, no custo que o produtor vai ter para poder avaliar essa pastagem, tá? O tempo gasto também é muito importante, que vai interferir, consequentemente, na mão de obra. A infraestrutura da propriedade e a mão de obra, e a precisão, né, desse método de avaliação. É muito importante a precisão do método, porque não adianta nada o produtor desembolsar o que ele já não tem para avaliar uma pastagem e esse método utilizado ou escolhido não é preciso, né? Então, a acurácia desses resultados é muito importante, tá, gente? E isso é que vai determinar a felicidade ou a tristeza do produtor. Então, se você diz que naquela pastagem eu tenho disponível, não sei, 2 toneladas por hectare de gramínea, digamos assim, na verdade eu tenho 1 tonelada por hectare, ou então a gente consegue estimar mais ou menos 4 toneladas, quando na verdade a gente tinha 2 toneladas, é muito complicado. Isso aí vai interferir em todo o manejo, em todo digamos assim, toda a base daquele produtor, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa fornecer confiança ao produtor rural, tá? Em relação à acurácia, também é importante a gente determinar no método de avaliação, por exemplo, o material que a gente vai utilizar, tá? Áreas maiores, elas vão precisar de mais, digamos assim, mais mão de obra, de maior tempo para realizar essa avaliação, vai precisar de maiores equipamentos, tá? Em relação ao tamanho do quadrado no método destrutivo, tá, gente, que geralmente é o mais preciso, né, e é o que o pessoal gosta mais de trabalhar, o tamanho do quadrado é muito importante. O pessoal trabalha mais com 0,25 metros quadrados, ou seja, um quadrado de meio por meio, tá? E o tamanho do quadrado vai influenciar nisso também. Um quadrado, por exemplo, um tamanho de quadrado menor, a acurácia geralmente é maior, tá? Por quê? Porque eu tenho uma menor área que eu consigo
digamos assim, quanto menor a área, melhor eu consigo trabalhar em cima dela, tá? Principalmente se for em áreas muito fechadas, em áreas com vegetação nativa, né? Então, o tamanho do quadrado é muito importante, ok? Em relação à amostragem, né? Porque a gente, na verdade, nós tiramos amostras para poder avaliar essas pastagens, né? E aí, a partir de uma amostra, a gente expande para 1 hectare. Então, eu tiro uma amostra de matéria seca por metro quadrado, e aí eu vou estender isso para hectare, né? Para ver quanto de biomassa eu tenho por hectare na minha propriedade, né? Então, em relação à experimentação agrícola, se não for exatamente para o produtor e mais para a experimentação, é muito importante a amostragem, obter essa amostragem correta, porque existem 3 métodos. Tá? Existe um método de casualização, ou seja, essas amostras são distribuídas ao acaso dentro do piquete, tá? Existe a distribuição sistemática, que é uma distribuição. Essa distribuição sistemática se utiliza somente em pastagens uniformes. Tá? Então, eu sei mais ou menos o quanto representa aquela minha área, né? Aquela área mais ou menos uniforme. Então, eu vou distribuir as minhas amostras de forma sistemática. Tá? E existe a amostragem estarificada, ou seja, a partir de extratos, né, ou de grupos, né, de comunidades que eu vou estarificar essas amostras. Tá? Então, ela é obtida a partir de extratos, certo? Então, ela pode ser feita dessas formas. Geralmente, na distribuição sistemática, é feita por transectos, então é uma linha imaginária que é traçada dentro de um piquete e a pessoa segue essa linha imaginária, tá? Em relação ao tamanho da amostra, isso aí também vai depender do tamanho da propriedade, tá? E do equipamento que você está utilizando. Se for na forma destrutiva de avaliação, vai depender do tamanho do quadrado. Tá? Então, o tamanho da amostra também é muito importante para a obtenção dos resultados finais, para não mascarar esse resultado e nem terminar prejudicando o produtor. Ok? Lembrando que quanto maior o tamanho da amostra e maior quantidade de pontos a serem amostrados, mais tempo a gente vai levar para fazer, para terminar essa avaliação dessa pastagem. Ok? Então, tempo é dinheiro e dinheiro é lucro, né? Então, tem que ver, tudo é uma relação de custo-benefício, tá? Isso deve ser discutido com o produtor ou com o responsável, né? E vai, claro, depender do objetivo dessa avaliação dessa pastagem, ok? Em relação ao corte, né? Pessoal, existe uma frequência de corte adequada para cada gramínea, isso é no caso de gramíneas, tá? Uma altura ideal para cada gramínea e cada gramínea deve ser cortada na idade fenológica adequada, ok? Então, essa frequência de corte, a altura do corte e a idade fenológica vão interferir no resultado final dessa avaliação de pastagens. Então, quando vocês forem fazer uma avaliação do pasto, da pastagem, tentem fazer de forma uniforme, tá? Porque cada forrageira tem a sua frequência de corte, altura de corte e idade fenológica ideal. Então, tenta manter essa uniformidade para que esse resultado não seja mascarado, tá? Então, isso vai depender do tempo disponível e da espécie vegetal que existe, que está implantada naquela propriedade, ok? Então, segundo Chapman e Lemire, eles determinam que cada forrageira em cada forrageira, em cada espécie ou em cada genótipo, existe uma frequência, uma altura e uma idade fenológica adequada para o corte, ok?
Em relação a cortes pouco frequentes, por exemplo, se eu faço cortes de 2 a 3 vezes ao ano para avaliar o método, para o método de avaliação dessas pastagens, será que essa quantidade de 2 a 3 vezes ao ano é representativa para o meu dia a dia, para a minha condição de pastejo, né? Será que essa amostra vai ser representativa para o que eu tenho? Então, não se faz somente um corte, tá, gente? Para poder avaliar essa pastagem. Isso aí deve ser feito de 2 a 3 vezes ao ano, se for uma propriedade que tenha poucos piquetes, que seja uma lotação rotacionada pouco intensa, tá? Ou uma lotação contínua em uma propriedade menor, ok? Se essa lotação rotacionada for intensa, ou seja, se eu faço cortes a cada 30 dias, ou, enfim, se eu manejo esses piquetes a cada 7 dias, né? Então, será que 2 a 3 vezes ao ano essa avaliação vai ser representativa? Será que realmente condiz com a minha realidade, né? Então, isso aí tem que ser muito bem trabalhado, tá? Principalmente para a lotação contínua, tá? Porque os animais permanecem ali ininterruptamente, pastando ininterruptamente durante todo o ano e essa avaliação pode ser não representativa. Tá? Então, muito cuidado com a lotação rotacionada intensa e com lotações contínuas, tá? Porque a gente sabe que em lotações contínuas existe muito ou superpastejo ou subpastejo, tá? Principalmente o subpastejo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa frequência desses cortes para a avaliação das pastagens, ok? Caso vocês não saibam quantas vezes por ano essa avaliação deve ser feita, procura um pesquisador, procura um técnico que ele vai te auxiliar com isso daí, ok? No caso dos produtores rurais, né? Bom, vamos aos métodos propriamente ditos, né? Existem vários métodos de avaliação. Esses métodos eles podem ser classificados como direto ou destrutivos, né? Ou indiretos e não destrutivos, tá? O direto ou destrutivo é quando a gente faz o corte, tá? Para a obtenção de biomassa dessas pastagens. O indireto é quando a gente não efetua esse corte, tá? Além disso, essa avaliação pode ser feita ou com animais ou sem animais. Isso aí, se for feito com animais, tem que tomar muito cuidado, porque o animal pode interferir no resultado final, tá? E, claro, a presença de árvores e arbustos também vai contribuir muito para o resultado final dessa avaliação, né? Porque deve ser feita uma avaliação muito precisa. Por exemplo, se for uma pastagem que contenha caprinos nativos que estão sempre realizando o ramoneio bipedal, então até 1,60 m de altura essa biomassa deve ser cortada e deve ser pesada para a obtenção da matéria seca, né? Isso no método destrutivo, tá? Já no indireto deve ser avaliado muito bem uma forma de avaliar a biomassa presente disponível para o animal nessas árvores e arbustos, ok? Em relação aos métodos destrutivos, são utilizados equipamentos de corte para obtenção da massa, tá? Por exemplo, um cutelo, é muito utilizado o cutelo para obtenção da biomassa de gramíneas em pastagens uniformes, né? Ele é o método mais trabalhoso porque devem ser obtidas várias amostras, né? São pesados, são levados para a estufa, retirados matéria seca. Então, é um método mais trabalhoso do que o não destrutivo, tá? Mas eles utilizam poucas parcelas e tem um melhor preditor linear não viesado, ou seja, uma técnica de dupla amostragem que vai determinar um melhor DU, né, que é o melhor preditor linear não viesado. Então, eu tenho uma melhor precisão experimental, digamos assim. É utilizado geralmente um quadrado vazado, né, para obtenção da massa de forragem, geralmente em quilos de matéria seca por hectare.
O quadrado mais utilizado é o de 0,25 metros quadrados, como eu falei anteriormente, né? Mas pode ser utilizado também no formato de círculo, né? E aí deve ser retirado, deve se obter o diâmetro, né? Para obter o cálculo final. Então, o quadrado, por ser mais fácil, é mais utilizado, ok? E quantas amostras seriam necessárias, né? Geralmente, os pesquisadores, eles indicam um mínimo de 30 amostras por hectare, ok? Mas hoje já se fala em 50 amostras por hectare, tá? Então é um pouco, é bem trabalhoso, né? Mas é uma forma mais precisa de obtenção de biomassa, né? Isso aí é mais utilizado para trabalhos, para experimentação agrícola, tá, pessoal? Geralmente o produtor, quando ele quer obter esses dados de avaliação de pastagem, ele quer uma coisa mais rápida e ele opta pelo método não destrutivo, tá? Van Dyne, em 1996, ele indicou a utilização do aspirador de pó, tá? Para ser uma coisa, que é uma metodologia mais rápida, né? E mais precisa dessa biomassa, né? Então ele utiliza o aspirador de pó e logo depois é feita a pesagem desse material, ok? Em relação ao tamanho da área, áreas pequenas devem ser feitas 100% de corte, tá? Claro, eliminando o efeito bordadura, que são as bordas daquela pequena área, tá? A ser medida, mensurada. Em áreas grandes, por exemplo, 100 hectares ou pouco mais, utiliza de 0 a 5% da área para amostragem, né? Geralmente, os pesquisadores recomendam que em 100 hectares seja utilizado de 1 a 2% da área, tá? Então, não é um tamanho tão grande assim, dá para ser feito tranquilamente e para obter dados bem precisos, né? Apesar de que, no método destrutivo, essa biomassa que a gente vai estar estimando, ela é geralmente perdida, né? Então, por isso que muitos produtores também preferem não fazer nessa forma destrutiva, porque todo aquele material que foi recolhido vai ser perdido, tá? Em relação aos métodos não destrutivos, eles são os métodos indiretos de avaliação, então é mais uma estimativa que vai ser feita da área, tá? E existem alguns métodos, como a estimativa visual, que é feita a partir de pesagem de poucas pesagens, né, com testes e, digamos assim, com avaliadores, né, que fazem, na verdade, tem que ser feita uma calibração, tá, gente, desse método para que ele seja bem preciso. Geralmente essa calibração vai, por exemplo, em 7 vezes você consegue calibrar esse método para que ele seja bem preciso e que represente toda a área, tá? Então são pequenos cortes que são pequenas amostras que são cortadas e pesadas, tá? E aí você vai pontuando para conseguir conseguir chegar exatamente no peso daquela amostra que você tirou sem precisar pesar na balança, tá? E aí você consegue estender isso para toda a propriedade, ok? Então você vai ter uma estimativa, não é tão preciso como o destrutivo. Você vai ter uma estimativa de quanto tem mais ou menos naquela área, tá? Além disso, existem as medições de densidade e peso, né, que é feita através de um disco de altura comprimida, tá? Essa altura comprimida é baseada no uso de um disco de alumínio, que mede 0,25 metros quadrados. Ele tem um orifício no meio, tá? E passa uma barra que marca em centímetros a altura que esse disco pousa, né, ou toca a forragem, tá? Então, ele é colocado sobre a pastagem, né? E a área que está contida dentro do arco, ela é cortada, secada e pesada, tá? E aí vai ser estimada para toda a propriedade, ok?
Geralmente o pessoal faz isso através de análise de regressão para experimentação agrícola, tá? E aí a gente tem outros métodos, como a capacitância, né, que é a sonda da pastagem, certo? Que é utilizada basicamente uma sonda eletrônica, né? Ela é uma técnica pouco utilizada no Brasil, mas em alguns países ela é utilizada um pouco mais há pelo menos no caso, né? 50 anos. A quantificação da massa, ela é baseada na medição da capacitância do ar. Então, o que é que acontece? As forrageiras tropicais, elas não são consideradas apropriadas para esse modelo, esse método de avaliação, tá? Por quê? Porque elas têm como elas são plantas C4, elas armazenam mais água, né? E a água, no caso, na biomassa, né? Ela interfere na medição da capacitância do ar, ok? Então, são necessárias várias calibrações por conta da variação das pastagens, né? Essa capacitância de massa, ela depende da espécie, do conteúdo de água da biomassa da forrageira, da maturidade ou estádio fenológico da planta e principalmente do horário do dia que vai ser mensurada essa capacitância, certo? E existem outros métodos, como o espectrofotômetro de radiação, enfim, esses são só alguns que eu coloquei para vocês, tá? Existe também os métodos já referenciados, né, que são mais utilizados para mensuração de áreas de caatinga por conta da presença de espécies arbustivas e arbóreas. Então, cada método desse ele pode ser, digamos assim, adaptado para a região ou para a pastagem que você tem naquela propriedade. Lembrando que não existe uma receita de bolo, tá? Cada propriedade tem a sua característica e isso pode ser adaptado segundo cada propriedade, ok? Então, para finalizar, a gente viu a importância da avaliação dessas pastagens, que ela interfere no manejo como um todo e na oferta de forragem disponível para amplitude ótima de pastejo, tá? O melhor método é aquele ajustável à propriedade, ok? Então, não existe uma receita de bolo. Os métodos não destrutíveis, eles são menos invasivos, menos agressivos, né? E não causam perda do material forrageiro, ok? E, além de tudo, a avaliação das pastagens, ela auxilia na prevenção da degradação das pastagens, que é muito importante, tá, gente? Porque para você recuperar uma área degradada, é muito complicado e nunca vai voltar a ser o que era antes, ok? Então, a prevenção é melhor do que a remediação. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é só. Podem estar dando opiniões sobre algumas videoaulas que vocês queiram assistir, que eu estarei preparando para vocês. Alguns temas importantes que a gente possa discutir. Se vocês curtiram, clique em gostei. E comenta aqui embaixo, que a opinião de vocês é muito importante, tá, pessoal? Para que eu possa estar sempre melhorando e trazendo novidades para vocês, ok? Muito obrigada a todos e até a próxima.